Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, ouvintes da Palavra do Senhor. Meu nome é Raquel Brito, eu estarei compartilhando a Palavra do Senhor com os irmãos. Estamos no terceiro trimestre de 2024, estamos estudando sobre os livros de Ruth e Esther, das lições bíblicas CPAD, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A nossa leitura está no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 10. Para ela foi dado o seguinte título: O cetro não se afastará da tribo de Judá. Neste domingo nós estudaremos a lição de número 2, que falará a respeito do livro de Ruth. Leiamos o nosso texto, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Essa passagem, irmãos, é de quando Jacó ele chama os seus filhos para os abençoar, quando ele libera a bênção sobre seus filhos. Ele começa por Rúben, que é o seu primogênito. E ele diz para Rúben: Tu és o meu primogênito, és a minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e em poder. Mas aí ele diz: inconstante como a água, não serás mais o excelente. Então ali naquele momento, Jacó estava liberando a bênção sobre Rúben, mas explica para ele que agora ele não era mais o excelente, porque ele havia sujado o leito. Como nós conhecemos na história de Rúben, que Rúben sujou o leito do seu pai, dormindo com a sua concubina. Então, irmãos, ele continua ali falando: Rúbens, você não é mais o excelente, porque subistes à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Então, Jacó começa ali falando que separaria Simeão e Levi, porque eles eram violentos. Fala da ira deles, mas não somente da ira, mas de como eles se comportaram diante dessa ira, da tão grande violência. Ele diz: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei. E ele começa a falar a respeito de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. Então, irmãos, nós vemos aqui, quando o comentarista ele escolhe esse texto para falar a respeito de Judá, mostrando que já em Gênesis havia essa perspectiva pré-davítica, que seria cumprida pelo filho de Jessé. Jacó ali libera a bênção sobre Judá e diz: tu és um leão, tu és o leãozinho. E quando ele fala, olha, o cetro ele não se afastará do reino de Judá, mostrando ali que o cetro permaneceria, falando de Davi, que subiria ao trono. E esse é um dos pontos mais importantes do livro de Ruth, que é a genealogia. Ruth casa com Boaz, gera Obed, Obed gera Jessé, que é o pai de Davi, e as gerações vão se seguindo até chegar a José, que é o pai de Jesus. Então, esse é um ponto importante do livro de Ruth. A ancestralidade de Davi, e acontece no livro de Ruth. E como nesse domingo nós vamos estudar sobre isso, o comentarista escolheu essa sexta-feira para mostrar que já em Gênesis, irmão, como a gente vê como com Deus tudo é muito correto. Já em Gênesis já havia essa promessa: o cetro não se afastará do reino de Judá. Que Deus abençoe os irmãos, amém?